Muito bom dia, com a graça e a paz de nosso Senhor Jesus Cristo. Aleluia. Que bom estarmos mais uma vez aqui. Talvez os irmãos sentiram um pouco da minha falta, mas a gente passou por uma recuperação aí numa questão de saúde, mas estamos aqui novamente para propagar a palavra do Senhor. E eu me lembro que a última mensagem que nós gravamos aqui foi sobre o Salmo 91, que diz, né? Coisas maravilhosas, coisas que não são utopias, coisas que nos chacoalham e fazem vibrar a nossa fé. Porque ali são situações que o cristão tem que estar alicerçado para desfrutá-las. E na maioria das vezes olhamos para a situação que nos ocorre e expomos diante do Salmo, né? E às vezes questionamos porque aquilo não acontece na mesma medida em que está certo e está sendo colocado ali. Mas há um trabalho na nossa vida. Há um trabalho do Senhor muito especial em cada um de nós. Ele diz, aquele que começou boa obra, ele há de concluir. Então ele continua trabalhando em nosso viver, ele continua trabalhando nossa vida. E como nós falamos, né, do Salmo 91, que fica no Velho Testamento, eu sempre aprecio, porque isso é muito oportuno, falarmos também da mesma verdade manifesta no Novo Testamento. Então eu quero mais uma vez compartilhar com você essa palavra. Então você deve ter se lembrado, né? Você se lembra do Salmo 91, da mensagem do Salmo 91. E agora nós vamos para Romanos 8. Por quê? Porque se você ler Romanos 8 e ler o Salmo 91, você vai ver que os dois estão na mesma linha, estão na mesma atmosfera. Ou seja, o Senhor está falando no Velho Testamento, está falando no Novo Testamento coisas maravilhosas acerca dos seus filhos, das suas filhas, acerca da sua igreja. Então, logo lá no início de Romanos 8, ele diz assim, à vista dessas coisas. Que coisas? Lembra-se que no Salmo 91, ele está dizendo coisas ali maravilhosas. Cai 1000 ao teu lado, 10.000 à tua direita, tu não serás atingido. Somente com teus olhos verás e contemplarás. Então são verdades poderosíssimas. E nós precisamos crer que aquilo ali não é uma utopia. Aquilo ali não é simplesmente para ocupar um espaço na Bíblia. O Senhor não, de maneira nenhuma, Ele quis que isso fosse escrito lá apenas para ocupar um espaço didático. Pelo contrário, Ele quer que aquilo ali seja realidade em nosso viver. E aí quando nós vamos lá para Romanos, no capítulo 8, Paulo está dizendo, né, à vista dessas coisas, mas que coisas? Então, logo no primeiro versículo, né, Romanos 8:1 diz assim, não há condenação para os que estão em Cristo. As pessoas têm uma dificuldade de entender, né, o reino espiritual. Nós temos dificuldade para entender o reino espiritual e muitas vezes o inimigo quer trabalhar em cima disso, trazendo condenação. Às vezes a pessoa vacilou, teve um tropeço, e aí vem aquela condenação de que a pessoa não é salva, que a pessoa não tem a salvação, que se tivesse a salvação, né, se fosse salva isso não aconteceria. Mas ele está dizendo aqui, não há condenação para os que estão em Cristo. É preciso entender que nós estamos nele e ele em nós. Então qualquer coisa que vai chegar até nós tem que passar por ele, não há condenação. Ele nos redimiu, Ele nos lavou. No versículo 11 diz assim, se habita em nós o Espírito Santo, somos vivificados em nosso corpo mortal
exatamente por meio do Espírito. Somos vivificados. O que é vivificado? É um processo de trazer vida. Uma vida com abundância. Então, assim, é um processo. Algo que aconteceu definitivamente, mas na nossa condição humana nós precisamos ficar passando por esse processo de vivificação. Note que eu estou mencionando aqui à vista dessas coisas. Então, esse é um outro processo. Que se em nós habita o Espírito Santo, nós somos vivificados em nosso corpo mortal. Exatamente por meio do Espírito. Um outro processo. Não recebemos o espírito da escravidão para viver atemorizados. Medo disso, medo daquilo, medo da circunstância, medo do mundo, medo do que está por vir. A palavra do Senhor aqui não está de maneira nenhuma deixando brecha para que nós vivamos de uma maneira atemorizada. Pelo contrário, ele está dizendo que nós em Cristo somos mais que vencedores. Ou seja, mais do que vencedores é porque já de antemão temos, né, a vitória em nossa mão, conquistada por Jesus, não por nós. Nós falhamos, mas ele não falha. No versículo 17 diz assim: somos filhos, portanto herdeiros de Deus e co-herdeiros com Cristo. Essa é mais uma, né? À vista dessas coisas, que coisas? Essa é mais uma, que nós somos co-herdeiros com Cristo, herdeiros de Deus, co-herdeiros com Cristo. Aleluia! E no versículo 24 diz assim: na esperança fomos salvos. Essa é a vista de mais uma coisa. Que coisa? Na esperança fomos salvos. Esperança. É preciso trabalhar essa questão da esperança em nosso viver. Sabe, quando vem pensamentos destrutivos, precisamos alimentar essa esperança. Nós fomos salvos na esperança. Há um projeto de Deus em andamento na nossa vida. Há algo maravilhoso acontecendo na nossa vida, ainda que muitas vezes nós olhamos e pensamos que estamos falhando, estamos deixando a desejar, mas tudo isso faz parte de um processo de Deus na nossa vida. O Senhor se aliançou conosco. Ele nos chamou, Ele nos escolheu. Veja que maravilha, a palavra do Senhor diz lá em João, né? Aquele que o Pai me dá vem a mim, e aquele que vem a mim de maneira nenhuma eu lanço fora. Ou seja, você é especial para o reino de Deus. Você é especial nessa terra. Você não vive na desesperança. Pelo contrário, há uma esperança bendita. Então essa é mais uma à vista dessas coisas. Que coisa? Essa esperança bendita. No versículo 26 diz assim: o Espírito nos assiste em nossa fraqueza. À vista dessas coisas, que coisa? O Espírito nos assiste em nossa fraqueza. Aleluia! Ele sabe. Se Ele nos assiste em nossa fraqueza, é porque o Senhor conhece a estrutura do homem. O Senhor sabe que nós podemos falhar. Procuramos não falhar. Empreendemos, né, o nosso cristianismo de modo a vivê-lo à luz daquilo que o Senhor, através da sua palavra, tem dito. Mas, infelizmente, falhamos. Mas Ele diz aqui, né, que o Espírito nos assiste em nossa fraqueza. Esse é mais um item à vista dessas coisas. Então veja que, de certa forma, isso aqui está altamente ligado com aquilo que foi dito no Salmo 91. Mas tem mais coisas por aí. Você fica atento, e atento você vai absorver essa palavra, entender um pouco mais dessa palavra, e ela vai, quem sabe, acalentar o teu coração. E às vezes ele pode estar aí triste, né, abatido por alguma circunstância. No 28 diz assim: todas as coisas cooperam juntamente para o nosso bem. Essa é a vista de mais, a vista dessas coisas. Que coisa? Todas as coisas cooperam juntamente para o nosso bem. Sabe?
Nós não temos compreensão disso aí. Mas rapidamente eu vou dizer para você aqui algo assim que se você pegar só um ovo e colocar na tua boca, você não vai gostar muito do sabor. Na maioria das pessoas não gostam disso. Se você pegar só farinha e colocar na tua boca, né, é complicado, você não vai gostar disso. Se você pegar só muito açúcar e colocar na tua boca, tem a princípio ali a doçura, mas, ou seja, são componentes separados, mas quando você pega o ovo, quando você pega o leite, quando você pega a farinha, quando você pega o açúcar, mistura e leva ao forno, você tem um bolo muito gostoso no final, em que dá prazer de se alimentar dele. Ou seja, todas as coisas cooperam. Nós não sabemos, às vezes até situações que ao nosso ver são situações não muito agradáveis. Mas é aí onde o Senhor está fazendo isso cooperar para o nosso bem. É aí onde a nossa fé está sendo provada. É aí onde o nosso conhecimento bíblico está sendo colocado em prática. Percebe? Para ver se realmente nós estamos, né, aliançados com o Senhor e estamos depositando a nossa confiança totalmente nele. E não por qualquer situação aí já está abandonando o barco. Então essa é a vista dessas coisas. E o que é que vai acontecer à vista dessas coisas? Aí nós vamos ver. Assim, à vista dessas coisas que eu mencionei aqui e que a Bíblia diz, é só você ler Romanos 8, ele diz assim: quem tentará acusação contra os eleitos do Senhor? Aleluia! Aleluia! Quem tentará acusação? E quem é que mais trabalha no sentido de trazer acusação sobre nós? Isso mesmo, o maligno. Mas a palavra do Senhor daqui está dizendo, quem tentará? Ninguém pode trazer acusação contra nós. Porque à vista dessas coisas, essas que foram aliançadas, ou melhor, elencadas ali em cima. Isso está no verso 33, no versículo 33 de Romanos 8. No 34 diz assim, quem nos condenará? Sabe? As pessoas têm uma rapidez em condenar umas às outras. Isso é próprio do ser humano. É próprio da carne. Mas o Senhor está dizendo, em quem nos condenará? Olha, às vezes as pessoas ficam abatidas porque condenaram, disseram, falaram, injuriaram e tudo mais. E se nós permitirmos que isso chegue até nós, ficaremos abatidos, né? Ficaremos detonados, por assim dizer. Mas o Senhor está dizendo assim, quem vai nos condenar? É como se ele estivesse lá, você está atrás dele, eu estou atrás dele e está dizendo, quem é que vai condenar ele? Quem é que vai condenar ela? Note o paralelo com o Salmo 91, que lá ele está dizendo, caiam 1.000 à tua direita, 10.000 à tua direita, tu não serás atingido. E outros textos mais lá, que diz da possibilidade de desfrutarmos de uma vida totalmente diferente daquilo que o mundo projeta. Aleluia! Por isso que eu digo, não é por acaso que está o Salmo 91 lá, e não é por acaso que Romanos 8 está aqui, para nos fortalecer, nos fortificar, nos desafiar a viver por essa palavra. Aleluia, louvado seja o nome do Senhor. E no 35 diz assim, quem nos separará do amor de Cristo? Quem? Quem nos separará do amor de Cristo? Alguma coisa pode nos separar do amor de Cristo? Eu creio que somente a própria pessoa determinando por si mesmo nunca mais se envolver com o amor de Cristo. Do contrário, é uma responsabilidade divina de que nós não sejamos separados do amor de Cristo. E isso nos fortalece. Por quê? Quando pensamos, temos, né, toda aquela nuvem de pensamento, devemos voltar para o Senhor, para a sua palavra e dizer, espera aí, ninguém pode me separar do amor de Cristo, que está em Cristo Jesus. Ninguém. Nem pessoas, nem coisas, né, além de pessoas, enfim, nada, nem ninguém.
Ninguém pode nos separar do amor de Cristo, que está lá no versículo 35. E aí ele começa, veja como que está ligado com o Salmo 91. Será tribulação? Alguma tribulação pode nos separar do amor de Cristo? Ele não está dizendo que não teremos tribulação. Ele está dizendo que a tribulação virá, provará a nossa fé, provará a nossa confiabilidade no Senhor, na sua palavra, mas não vai nos separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus. Aí ele continua, angústia. Ele não está dizendo que não passaremos por angústia. Não existe esse evangelho triunfalista que você vem para a igreja e tudo passa a ocorrer de uma maneira maravilhosa, você não tem problema, não tem dificuldade, não tem... enfim, ele não está dizendo isso, ele está dizendo será a angústia, ou seja, ele está dizendo a angústia pode acontecer. Não diz que vai acontecer, mas diz que pode acontecer. E ele diz, isso não vai nos separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus. O amor é tão grande, tão poderoso, tão magnífico, que até mesmo isso não fará diferença para o cristão, para a cristã. E ela continua dizendo ainda no 35, a perseguição, ser perseguido, já temos mensagens aí para trás que falamos sobre a perseguição, ser perseguido, perseguido dentro de casa, perseguido fora de casa, perseguido no trabalho, perseguido, enfim, são perseguições. Note que, de novo, eu quero enfatizar isso, porque nós precisamos ter isso bem fundamentado em nossa vida, que essas situações vão acontecer ou podem acontecer com o cristão ou com a cristã. Fome, perigo, espada. Isso não pode nos separar do amor de Deus. Fome, perigo, espada. Então perceba que lá no Salmo 91 ele falou de todas aquelas circunstâncias, ele está dizendo que Deus está velando por nós. E aqui ele está dizendo da mesma forma, lá no Velho Testamento e agora no Novo Testamento. No Salmo 27 ele diz assim, em Jesus somos, note o termo, somos, não seremos, somos mais que vencedores, porque a vitória já está conquistada. Mas e se vier a angústia? E se vier a fome? E se vier a tribulação? E se vier o desespero? E se vier, olha, ele pode vir. Há um texto que diz, virá por um caminho e fugirá por 7, o inimigo. Então o que é que faz, né? Esse efeito de vir por um caminho e fugir por 7. Nossa fé inabalável na palavra e naquilo em que o Senhor já conquistou por nós. É fácil? Não é fácil. É desafiador? Com certeza. É difícil? Com certeza. Em momento algum. O Senhor mesmo disse, né? Nós cansamos de citar isso, no mundo tereis aflições, mas tenha de bom ânimo, eu venci o mundo. Já viu aquela música que a gente gosta de cantar, né? O Senhor é bom em todo tempo o Senhor é bom. Não é uma maravilha cantar? Mas você já percebeu que quando ele diz o Senhor é bom em todo o tempo, e em todo o tempo ele é bom, ele está dizendo, em todo o tempo, dos benefícios, das coisas que estão dando tudo certo. E no outro, em todo o tempo, são isso que está elencado aqui. Angústia, fome, depressão, perseguição, perigo, espada. O Senhor é bom em todo o tempo. Aleluia! Isso é uma realidade. Então ele diz aqui, né? Em Jesus nós não seremos, somos mais do que vencedores. E aí ele diz no versículo 38, olha que maravilha. Agora, pense entre você ler isso aí, você desfrutar disso, entre você ter conhecimento disso e você vivenciar isso na tua vida, na tua casa, no teu lar, na tua família. Nem a morte, nem a vida, nem anjos, nem principados, nem coisas do presente, nem coisas do porvir,
nem poderes, nem altura, nem profundidade, nem qualquer outra coisa, ou outra criatura, melhor dizendo, poderá nos separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus, nosso Senhor. Ou seja, ele foi aqui, prolixo em dizer várias coisas para resumir assim, nada nem ninguém, nem nessa esfera natural, nem na esfera espiritual, poderá nos separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus. Não é exatamente o que está dizendo lá no Salmo 91? Nada nem ninguém, porque ao Senhor se apegou com amor, eu o livrarei, eu o saciá-lo-ei com longevidade, porque a mim se apegou com amor. É promessa dele, lá no Velho Testamento, é promessa dele aqui no Novo Testamento. Então, minha irmã, meu irmão, se você está passando por situação que às vezes não é nem um pouquinho agradável, creia, o Senhor está trabalhando, Ele está trabalhando em nós. Ele está trabalhando porque Ele prometeu que duas coisas muito importantes em que eu vou estar enfatizando isso sempre, porque eu gosto de enfatizar isso na minha vida. Primeiro é que o Senhor começou uma boa obra em nós. E segundo, que o Senhor, a cada dia Ele está trabalhando em prol dessa boa obra para nos fazer cristãos, filhos de Deus, segundo, cada dia mais parecido com o Senhor, com essa personalidade divina que o Senhor deseja que nós tenhamos aqui, para não somente nos beneficiar disso, mas também para fazer a diferença em outras vidas que estão aí perdidas, às vezes correndo atrás de uma coisa ou de outra, tentando sanar a sua situação, aonde somente e somente no Senhor é que encontra de fato e de verdade a paz e a alegria, o contentamento, a esperança. Você vê que ele fala de esperança aqui. Esperança é algo que é fundamental na vida do cristão. Fique com essa palavra, continue orando por nós, preciso da sua oração, preciso da sua intercessão, assim como também tenho intercedido por cada um de vocês. Não sei o nome, são muitos, mas aonde esse vídeo estiver chegando aí, essa mensagem estiver chegando aí, certamente você pode ter certeza que a nossa oração também está chegando sobre a tua vida, tua casa, teu lar e a tua família. Fique na paz do Senhor e tenha um bom dia em o nome do Senhor Jesus.